voltar e hoje eu vou conversar com vocês sobre Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Ela é uma autora indiana e esse é o primeiro livro publicado dela. E como todas as caixinhas da tag, tanto inéditos quanto a da curadoria, eles trazem algumas informações sobre os livros, né? E eu sempre deixo essas leituras complementares para fazer ao término da leitura, porque principalmente nas revistas da tag curadoria, tem uma seção ali que contém spoilers. Então, para não estragar nem nada, né, ter uma surpresa ali ruim, eu deixo para fazer isso no final da leitura. Porém, para este livro específico, eu sugiro que vocês leiam esse infográficozinho primeiro, não tem spoiler, não precisam se preocupar, porque contém duas informações aqui principais que eles vão traçar basicamente toda a história do livro. O primeiro deles é o sistema de castas indiano, né, que ficou em vigor aí por muitos e muitos anos. Porém, diz aqui que ele foi abolido no início dos anos 50, né? Só que a gente sabe que a realidade não corresponde aos fatos, né? Então, existe sim ainda a questão da não possibilidade de, por exemplo, se nascer um Dalit, não tem a possibilidade de você subir de castas. E para quem não lembra das aulas de história, porque isso foi passado nas aulas de história, são 5 castas principais. A primeira delas, né, a mais importante, seria os Brahmanes, depois os Kshatriyas, os Vaishyas, Sudras e os Dalits, ou intocáveis. Essas palavras podem ser muito familiares para quem vê novela da Globo, Caminho das Índias. Falava Dalit, você é um Dalit, falava isso toda hora. Mas enfim. E o outro fator importante que eu mencionei é o tráfico de pessoas na Índia. E de acordo aqui com as informações da tag, teve um levantamento oficial, né, do governo indiano e houveram 8.132 casos de tráfico humano no país em 2016. E a maioria, né, desses números consistem em mulheres e crianças que são levadas, né, para as zonas de prostituição em Mumbai, principalmente. E muitas dessas vítimas são praticantes da tradução Devadasi, que vai ser explicado no livro. Só que, já adiantando a informação, o seguinte: apesar da prática ser ilegal desde 1988, famílias pobres ainda oferecem as suas filhas à deusa hindu Yelama, não sei se é assim que pronuncia. Proibidas de desposar um mortal, elas se dedicam ao prazer dos homens da comunidade, sendo chamadas de prostitutas do templo ou devadasis, servas de Deus. Sim, o livro é bem tenso nesse ponto, e a autora não vai poupar detalhes dessa prática. A história então é sobre duas meninas que ficaram ali se conhecendo na infância e que por um motivo X elas se separaram. Só que antes de entrar um pouquinho mais de detalhe na vida delas, eu quero ressaltar a importância do pai de uma dessas meninas, que a menina é a Tara. Ele desempenha meio que um papel assim de assistente social. Eu não sei se de fato ele é um assistente social, mas ele não acredita nesse sistema de castas. Ele não acha que uma pessoa é mais ou menos do que a outra por ter nascido em determinada família, né? Então ele ajuda essas crianças a terem oportunidades. Ele ajuda elas a encontrar emprego, ajuda elas a ter uma educação, né, a ler e escrever, ensinam elas atividades básicas do dia a dia, como cuidar da casa, por exemplo, ou até mesmo a convivência em sociedade. E uma dessas crianças que ele resgata é a Mukta, a nossa outra personagem principal. E existe, obviamente, uma história por trás da Mukta que eu vou deixar por conta de vocês mesmo. E daí, um dia, ela vai parar na casa da Tara. E elas têm mais ou menos ali a mesma idade, então elas acabam se apegando muito uma à outra. E elas viram amigas. E elas começam a compartilhar vários momentos, situações ou desejos.
e afins. Coisas que vão marcar a vida delas, a infância principalmente, e que elas vão carregar aí até a vida adulta. E aí a autora, eu achei até interessante a autora colocar isso, porque é um fator que eu não sabia, até porque eu tinha 2 anos na época. Em 12 de março de 1993, houve uma série de atentados na Índia, na região central ali, central comercial, né, da Índia, em que 12 bombas explodiram e mataram cerca de 257 pessoas. E a autora trouxe esse dado para a história. Tanto que a mãe da Tara estava num desses centros comerciais que explodiram. Obviamente que ela faleceu. E não se preocupem, porque isso não vai afetar diretamente o seu entendimento da história. O que você precisa saber é o por trás desse acontecimento, que eu não vou falar, obviamente. Mas enfim, depois do falecimento da mãe, aconteceram outros fatores e as meninas acabaram se separando. A Tara, né, continuou com o pai dela ali e pouco tempo depois eles mudaram para os Estados Unidos. E a Tara teve a oportunidade de fazer um curso superior, conhecer outras pessoas, né, ter o contato com uma cultura diferente, enfim. Enquanto que a Mukta, infelizmente, ela foi parar em um desses bordéis, né, de prostituição. E ela foi iniciada nesse culto à deusa. Ela a partir desse momento, né, da separação, ela é considerada uma devadasi. Então a gente vai acompanhar a vida dela dentro do bordel e as percepções dela, né, como que ela é tratada, o que são feitas com essas mulheres ali dentro. E é uma passagem um tanto quanto pesada, é bem forte assim de ler, porque é ainda uma prática muito recorrente, né? Então é muito tenso, assim, quando você está lendo, você sabe que tem mulheres nessa posição. Mas, de novo, é importante a gente tomar esse conhecimento, tomar esse tapa na cara. Então a história é basicamente essa. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque tem uma série de reviravoltas ao longo da história. Reviravoltas importantes e emocionantes. O final do livro é bem bonito. E acaba sendo uma história justamente sobre amizade, sobre perdão, sobre família, sobre segredos, sobre culpa. Enfim, tem uma mensagem muito bacana esse livro. E, de novo, ele tem o jeito que a autora colocou, sabe, essas questões. E uma coisa que eu achei muito bacana foi que ela intercalou os capítulos, né? Cada personagem tem o seu e cada personagem narra a sua passagem. Não é um observador, né? Um narrador onisciente, nem onipresente. São as mulheres contando as suas histórias. Então isso nos aproxima muito delas. E os capítulos são datados. Então é interessante você observar, logo assim que começa o capítulo, você vê o momento em que está se passando a história. Mais uma vez, né, a tag traz pra gente uma história importante, né, um conteúdo importante pra gente conhecer, pra gente explorar, pra gente pesquisar e pra gente questionar. Acho que até hoje eu não tive um livro da tag que eu achei ruim e que não valesse a pena ler, por mais difícil que sejam essas histórias, são importantes. É claro que a prática, né, o tráfico de humanos não é não é exclusivo da Índia, isso acontece no mundo inteiro, então é importante a gente abrir o olho para essas questões. E fica a dica aqui de uma leitura super bacana, e é praticamente impossível de largar esse livro, porque você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo!